Bom, outro tema que dominou o noticiário nos Estados Unidos e no mundo foi a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi. Apesar das ameaças da China, que não aceita que o Ocidente possa reconhecer a independência de Taiwan, a Pelosi desembarcou na capital Taipei sob forte esquema de segurança. E a China pôs em prontidão as forças militares do país, chegou a fazer exercícios militares na costa ali de Taiwan, muito próximo à ilha, né? E a Pelosi foi bem rápida, passou lá pouco mais de um dia na Ilha Rebelde, né? E teve americano que considerou a visita dela uma demonstração de força do governo dos Estados Unidos, uma forma de reafirmar a promessa histórica de defesa de Taiwan. E teve também gente que não gostou, que entendeu que foi mais uma prova do desgoverno da administração Biden, já que a Nancy Pelosi teria ido a Taiwan sem o apoio da Casa Branca. Para o ex-presidente Trump, a visita deu uma oportunidade de ouro para os chineses avançarem em sua agenda global. And we are going to end crazy Nancy Pelosi. What the hell? What was she doing in Taiwan? Oh, she was China's dream. She gave them an excuse. They've been looking for that excuse she gave. Ana, passo a bola para você. Lacombe, ontem, aqui no CPEC, o Donald Trump, como sempre, muito confortável, e todo ano, todo CPEC tem um mote, né? Tem um motto, tem um slogan. No último, em Orlando, foi Go Woke, Go Broke, né? Ou seja, vai ser politicamente correto, você vai quebrar. E o desse CPEC era Fire Nancy Pelosi, ou seja, mande a Nancy Pelosi embora e para Save America, e salve a América. E o Donald Trump, isso eu falo, Lacombe, com muita tranquilidade, porque eu não era, quando as primárias republicanas aconteceram em 2016, eu não gostava do Donald Trump. Eu falava, ai meu Deus, lá vai esse homem todo, né, nada presidenciável falar. Os debates eram assim um pouco incômodos, porque ele colocava o dedo na cara de todo mundo. Depois os próprios debates com a Hillary Clinton, lógico que jamais votaria em Hillary Clinton, mas é aquela coisa, né, sai daquele perfil, né, de Reagan, aquela coisa, até Bill Clinton, aquela coisa mais, né, arrumadinha, presidenciável, quebrou todos os protocolos, né, presidenciáveis. Então eu falo com tranquilidade de que ele não era o meu favorito das primárias. Mas, né, como eu sou uma pessoa pragmática, os 4 anos de administração de Donald Trump foram 4 anos de políticas espetaculares, não só para os Estados Unidos, políticas sociais, políticas econômicas. É só olhar aí a reforma tributária robusta que ele passou logo em 2017, quando os republicanos tinham a Câmara e o Senado. Dentro dessa reforma tributária tinha os Opportunity Zones, que ajudou bastante as comunidades carentes, as comunidades negras nos Estados Unidos. Isso foi enterrado pela imprensa. Depois, os acordos de paz que ele fez, o mundo estava em paz, como os acordos de Abraão, por exemplo, e manteve ali a Rússia, a Coreia do Norte, né, com rédea curta, e isso me venceu. Eu falei, olha, eu não me importo que ele faça 1, 2, 3 ou 30 tweets mal criados, mas as políticas estão colocando não só a América, mas o mundo numa aura importante de segurança, né? Nós temos aí um bufão laranja na Casa Branca que tem o pulso firme. E nós vimos que hoje nós não temos mais esse pulso firme aí, em relação aos Estados Unidos, ao mundo, mas nós não sabemos quem está na Casa Branca, se é Joe Biden o presidente, se é Nancy Pelosi, se é a AOC, se é o George Soros. Nós não sabemos. E dentro desse contexto todo, especula-se que quem está no controle da Casa Branca seja a Nancy Pelosi. E essa viagem, Donald Trump criticou ontem muito essa viagem no discurso, e ele tocou num ponto que é a minha teoria, que essa viagem, não respeitando a própria opinião do atual presidente Joe Biden, é também para tirar um pouco do foco do caos que está os Estados Unidos em relação à inflação, 9,1% ao ano, prateleiras vazias,
uma crise migratória que agora é sem precedentes, terroristas estão sendo capturados na fronteira sul pelo FBI e pela CIA, né, que eles estão entrando pela fronteira sul com essa política de fronteiras abertas. O nível de desemprego não cai da maneira que estão esperando, a máquina de dinheiro ali, a impressora ligada o tempo todo, estamos em uma recessão técnica agora. Então ele acha, o Donald Trump, e eu acredito também, que foi para tirar um pouco do foco do caos que se tornou a América, exatamente para que os democratas tenham uma chance agora em novembro de conseguir manter a maioria na Câmara e no Senado. Porque se os republicanos tomam a Câmara e o Senado, o Joe Biden já vai se tornar um pato manco, um presidente pato manco durante 2 anos. E isso a Nancy Pelosi está tentando evitar, ela que é, né, a presidente da Câmara e líder dos democratas, e dizem aí as más línguas, não só líder dos democratas, mas a chefe do Salão Oval. Daqui a pouquinho tem uma entrevista. Diga, Costa. Não, só vou acrescentar pouca coisa. Primeiro, concordo 100% com a análise de que é para consumo interno. Eu tenho sentimentos mistos em relação a visitar Taiwan, porque é preciso ter clareza moral e lembrar o que é a China, né? Que, em nome do pragmatismo, a nossa imprensa toda demonizava Bolsonaro, porque não pode fazer uma crítica, né? E quando ele foi pragmático com a Rússia na guerra para conseguir os insumos e tudo, ele foi acusado de ser pró-Putin, quer dizer, o duplo padrão evidente. Mas, e tem também um argumento que eu acho meio falacioso, assim, não era o momento de visitar Taiwan. Nunca vai ser o momento, porque sempre a China vai ver como uma provocação. Então eu tenho mixed feelings, mas eu entendo, primeiro, quem é a Nancy Pelosi, quem é o George Soros, o que é o globalismo deles. Vamos lembrar que o Soros disse que o Xi Jinping é a maior ameaça ao mundo livre desde sempre. Então, eles estão querendo cavucar uma guerra, uma confusão com a China. Isso está meio claro. E aí vai lá Nancy Pelosi, nesse momento, ficou estranho, né? Ficou estranho, mas eu concordo 100% que é para consumo interno. É midterm election chegando e uma desgraça de gestão do Joe Biden, uma desgraça. E aí, Ana, só queria acrescentar isso, a gente lembra dos jornalistas experientes, né, das emissoras grandes, que você chama de torcida do Pompom, imprensa do Pompom, que diziam que quando saiu o Trump, que era malvado, era mal, né, a gente ia ter tranquilidade no mundo, que agora os adultos estariam de volta, né, à Casa Branca. Agora ia ter tranquilidade no mundo. Olha o que nós estamos vendo com essa turma aí. Teríamos um mundo mais suave, Augusto, sem o Trump. Nada disso, né? Isso. Só piorou. Tá complicada a situação. E é tensa, porque quem conhece, bom, o Constantino, Ana, são especialistas em história, mas é aquela história. Quando o Mao Tse-tung começou a fazer as loucuras dele na China, né, um grupo de chineses foi ali para Taiwan, se refugiou, criou ali um território democrático, aliás, um livre comércio, né, liberdade econômica, são grandes fabricantes de chips, você vai ver aí o que tem de made em Taiwan. E a China não aceita isso de maneira foram os alguma. derrotados, né, na guerra civil, lá na Revolução Comunista, na insurreição comunista, eles foram para lá e dependem, né, da proteção dos americanos. A China quer de volta. A China quer tudo, né? Quer.